Oi pessoal, tudo bem? Sou Rafael, ou sou Rafa, ou professor Rafael, sou Rafa, normalmente me chamavam de Sr. Rafa. Ah, eu havia comentado que ia fazer alguns vídeos, e aí os alunos me sugeriram alguns temas, o que é novidade para mim, até porque eu odeio fazer vídeos. Eu sempre fico meio constrangido na frente da câmera, mas vamos tentar. A ideia não é fazer algo muito teórico, na verdade é mais uma conversa em tom meio informal, tanto que eu estou na sala da minha casa, né? Casa nova agora, que mudei do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, então muitas novidades, muitas mudanças, tentando me adaptar a tudo isso. Então, o primeiro tema que eu decidi conversar remete ao primeiro tema que eu sempre falo em sala de aula, tá? Esse tema foi sugerido por um colega lá da escola de Pelotas e ele pediu para falar sobre a influência da linguagem da internet na escrita formal. Mas antes de nós falarmos exatamente sobre isso, nós temos de pensar no conceito de linguagem, no conceito de língua, na questão então da variação linguística, que também foi um tema sugerido. Quando eu falo em língua, eu tenho sempre que pensar em fala e em escrita, que são coisas distintas, naturalmente, né? Mas que às vezes algumas pessoas têm dificuldade em entender isso, porque a maioria das pessoas pensa que nós devemos escrever da mesma forma como falamos, e não é assim que acontece, nunca foi e nunca será. Fala e escrita são coisas distintas. Na própria fala, né, nós temos variação, por isso o tema que eu começo falando disso. Quando eu falo em variação, nós temos os nomes aqui, né? A variação diacrônica, diatópica, diastrática, diafásica, que são os nomes mais teóricos, mas que são simples de quando vemos os exemplos, né? Mas a variação diacrônica é histórica, então a língua vai variar no tempo. Os avós de vocês não falam da mesma maneira que vocês, então, até porque nós temos que pensar também na tecnologia, né? A tecnologia evoluiu muito. Língua é ciência, então logo a língua também vai evoluir. Então surgiram palavras novas, surgiram aparelhos novos, surgiram coisas novas, e essas coisas novas nos trouxeram maneiras de falar diferente. Então a histórica, a variação histórica é exatamente essa, são palavras que foram surgindo conforme o tempo, ou termos que gírias que nós não usávamos e passamos a usar. A regional é pensarmos exatamente na região, no contexto geográfico. Um gaúcho não vai falar da mesma forma que um baiano, que não vai falar da mesma forma que um carioca, e assim, né, com qualquer outro estado. Nós temos questões regionais, nós temos maneiras de falar de acordo com o lugar que nós moramos. A variação sociocultural, que é a terceira variação ali que está falando, é algo mais realmente relacionado à idade, à profissão, ao que faz. Então tem alguns termos que são relacionados à profissão, né? Por exemplo, médicos usam algumas palavras que advogados não usam, que dentistas não usam, que engenheiros, arquitetos, então conforme o sociocultural é exatamente isso, é a profissão, é a idade, é mais ou menos por aí. E a situacional, que é a diafásica, é de acordo com a situação em que nós nos encontramos, né? Se é uma situação familiar, se é um contexto familiar, se é um contexto de sala de aula, se é um contexto de, sei lá, se eu estou numa roda de amigos, se eu estou conversando com alguém. Então, isso tem a ver com a situação. Ainda falando em variação, nós temos sempre de pensar que existem duas variedades. Obviamente que existem muitas mais, né? Mas no mínimo duas, que é a variedade padrão, que vai estar de acordo com a norma culta, coloquei culta ali entre aspas, né? Que o Marcos Boim vai dizer que é a norma oculta, isso vai ser para outro vídeo. E depois a variedade não padrão, que é a coloquial. Por que essas duas variedades? Ou no mínimo essas duas? Nós vamos para a escola, né? Nós levamos nossos filhos e pensamos que vão para a escola para aprender a língua portuguesa, para ter o domínio e que consigam saber se comportar linguisticamente em vários ambientes.
Quando eu falo em variedade padrão, é aquela que vai seguir exatamente o que diz a gramática tradicional. Então, com todas as regras, com todas o linguajar mais, digamos, rebuscado que eu posso usar. E a não padrão seria a coloquial, que é aquela utilizada no dia a dia, né? Coloquial de colóquio, de fala. Então é aquela mais descuidada que eu vou usar no dia a dia, sem me preocupar tanto com a gramática tradicional. Tá? Sabendo então que existe tudo isso de variação, qual é o primeiro conceito que nós temos de esquecer? Eu sempre digo isso no primeiro dia de aula. É o conceito de certo e errado. Nós não podemos pensar ou falar em língua e pensar que alguém fala certo ou alguém fala errado, porque são conceitos que não se encaixam mais nisso, né? Os linguistas vêm aí lutando há anos, tentando nos explicar essas coisas, né? E quem faz faculdade de letras estuda bastante sobre isso. Por que não usar os termos certo e errado? Aí vocês vão me dizer, tá, mas professor, então, se não existe certo e errado, eu posso falar de qualquer maneira, eu posso escrever de qualquer maneira, eu posso... Para que eu vou estudar português, então, na escola, né? Porque não é assim também, não é um oba-oba, né? Não é uma festa. Nós temos de esquecer esse conceito de certo e errado, porque no momento em que nós... e aí vou falar do Marcos Boehm de novo. No momento em que nós estamos dizendo que alguém não fala certo, né? Que as pessoas falam errado, então você não fala certo, porque nós só temos esses dois tipos, ou é certo ou é errado, eu estou de repente calando essa pessoa. E não é esse o objetivo da escola, e que muitas vezes nós acabamos fazendo, né? O aluno entra falando muito bem na escola e de repente lá se cala, tem vergonha do professor, tem vergonha dos colegas, exatamente por não conhecer aquela variedade padrão que ele está indo para a escola conhecer. Ou ainda, né, não pensando no contexto escolar, mas no contexto geral, sei lá, numa entrevista de emprego, alguém que precise falar, e aí essa pessoa vai ficar envergonhada ou refletindo sobre de que maneira deveria falar. Se bem que isso nós já fazemos naturalmente, né, sem muita reflexão, infelizmente. Mas a ideia, então, do certo e do errado é exatamente essa, é não calar aquele que não conhece a norma padrão, tá? Que é o que o Marcos Boehm vai chamar de preconceito linguístico, que também vai ser tema para um outro vídeo, de repente. Mas é pensar dessa forma, não usar esses termos. Por quê? Porque vai vir uma questão na prova, lá no vestibular, no Enem, no que vocês forem fazer, até mesmo, de repente, algum concurso público, falando sobre a questão da variação, e vai vir alguma alternativa falando sobre certo e errado. E a nossa tendência é ir sempre naquela alternativa. E aquela alternativa não vai estar certa. Porque nós não podemos tratar as questões da língua como certa ou errada, como certas ou erradas. Nós vamos falar sobre adequação linguística. Tá, professor, mas só muda o termo, então, se está inadequado, vai estar errado. Não, não é assim. Porque a língua, na verdade, não tem... eu tinha um professor na faculdade que dava esse exemplo, eu acho claro e sempre dou, porque fica bem fácil de entender. Não é certo e errado. Por exemplo, uma menina entrar numa igreja de biquíni é certo ou errado? Bom, talvez alguma religião sim, mas não sei. Mas não é a questão do certo e do errado, não é o adequado para aquele contexto. A mesma coisa vai ser a fala escrita. Ou pensar o contrário. Pensar que ela vai que essa menina, né, o menino, quem quiser, vai de salto alto e vestido para a beira da praia. O contexto ali não condiz com aquilo. Então a mesma coisa vai ser na língua, na fala ou na escrita. Eu tenho de sempre pensar no contexto. Quem vai escrever, quem vai falar para quê? De que forma, quer atingir qual público. Então, eu tenho de pensar se aquilo vai estar adequado ou não para o contexto. Então, não é o conceito de certo ou errado, porque pode estar certo, né? De repente, sei lá, vamos pensar num contexto em que alguém vá até o médico e o médico usa os termos técnicos para dar
lá a notícia de alguma doença ou para dizer para aquela pessoa o que ela precisa fazer. E aí ele usa termos técnicos para dizer isso. A pessoa não vai entender. Então, por mais que esteja certo, vai estar inadequado. Então, é por isso que eu preciso saber adequar a fala ou a escrita de acordo com o contexto. Então, é isso. A primeira coisa que nós temos que pensar é esquecer esse conceito de certo e errado e tratar a linha adequado e inadequado. Que aí vai me levar para a escrita. Que eu vou voltar para o tema lá inicial, que foi a questão da linguagem da internet. Eu não posso pensar que eu vou escrever da mesma forma, tanto lá no meu Facebook, no Instagram, onde quer que seja na internet, eu não vou escrever da mesma forma na escola. Eu não vou escrever da mesma forma que eu vou escrever para uma mensagem de texto que eu vou mandar para alguém. E nessas próprias escritas, eu mudo a forma de escrever. Porque, pensando no contexto da internet ainda, eu não vou encaminhar um e-mail para o meu chefe da mesma forma que eu escreveria uma mensagem de texto para um amigo. Da mesma forma que eu escreveria uma mensagem de texto para algum familiar. Então, eu preciso saber que eu preciso adequar a minha maneira de escrever ao contexto. Então, isso que é imprescindível, né? E aí tem um trecho do livro da Irandé que ela fala exatamente isso. Qual o conhecimento gramatical que importa, né? Porque há uma briga, não sei se briga, mas sempre uma discussão, né? Porque no mundo da educação todo mundo acha que pode dar pitaco, né? É uma coisa meio complicada. Mas sempre todo mundo tem alguma opinião para dar. E aí acham que de repente a escola tem de ensinar mais gramática aos alunos. Sem saber, né? Muitas vezes as pessoas que falam sabem qual é o conceito de gramática, ou que gramática que estão falando. Então, qual é o conceito, qual é o conhecimento gramatical que importa? Eu preciso pensar. O meu aluno, muitas vezes, quando eu dava aula de redação, pegava a folha, né? Não que eu não dissesse o tema, porque normalmente nós discutíamos antes sobre o tema, mas pegava a folha e não sabia por onde começar o texto. Por quê? Porque ele não tinha o que dizer. Então, agora eu falo aqui para vocês como professor de redação e como corretor de processos seletivos, é muito mais interessante e importante que o aluno saiba o que vai dizer do que o como dizer. Ah, professor, mas então eu posso escrever de qualquer forma? Não, não é assim. É como eu acabei de falar. Tudo é o contexto, tudo é eu conseguir contrabalancear ali o que é mais importante naquele momento. E aí, vou dar um outro exemplo, como corretor de redação, que fui de alguns processos seletivos, que nós pegávamos textos, nós corretores, textos muito bons em teor, em sentido, e com problemas gramaticais. Faltava vírgula, alguma palavra escrita errada. E outros textos muito bem escritos, sem o que nós chamamos de erro gramatical, mas que não diziam nada com coisa nenhuma. Então, e aí, vocês vão perguntar, tá, professor, mas o que é mais importante? Bom, obviamente, que se a criatura não escreve nada com coisa nenhuma, e por mais que seja escrito gramaticalmente bem, ele não vai receber uma nota boa. Assim como quem diz ou tem algo muito importante a dizer, mas comete muitos erros ortográficos, também não vai receber uma nota boa. Mas é importante ressaltar isso, os descontos, normalmente, das questões dissertativas, das provas dissertativas, das redações, a questão do erro gramatical é muito, por exemplo, no Enem, é um dos critérios de correção. Então, são 5 critérios de correção, um só é sobre os conhecimentos gramaticais, digamos assim. De vírgula, de pontuação, de acentuação, obviamente que tem outros critérios, né? Mas é um só. Então, é muito mais importante que a pessoa tenha o que dizer, saiba o que dizer, do que saber uma palavra ali, se é com S, se é com Z, se tem vírgula, se não tem vírgula. Obviamente que isso é muito importante. Mas são questões que nós precisamos pensar
e repensar como isso é tratado. Porque o que eu vejo, por exemplo, eu já dou aula há 10 anos, né? Então, já vi muitas escritas de alunos e vi, por exemplo, muitos alunos que quando iam para o contexto da internet, quando escrevem no Facebook, escrevem muito bem, sabem se posicionar bem. E quando iam lá para a sala de aula, para escrever a redação, eles tinham um certo bloqueio, não conseguiam. E aí, às vezes eu ficava me questionando, né? Qual era o que tinha de problema? Eu não estava sabendo explicar bem o como, o que eu queria na redação, como é que eu poderia ajudar esse aluno. E aí, que eu acabei percebendo, e por isso que eu resolvi falar desse tema também, é que, claro, o aluno se sente muito mais à vontade, e qualquer pessoa, é natural isso, se sente muito mais à vontade a escrever e a falar quando é sobre um tema que domina. Então, não apresentava nenhuma dificuldade para ele escrever aquilo no Facebook ou no Instagram, porque era um tema que ele gostava. Agora, quando é um tema que nós não gostamos, isso já complica um pouco. Então, voltando ao tema de novo, né? Porque a gente vai indo e vai voltando. A linguagem da internet influencia na escrita? Influencia de certa forma. Mas isso vai ser negativo? Essa influência é negativa ou é positiva? Para mim, essa influência pode ser muito positiva. Tanto que muitas vezes eu acabava utilizando esse recurso nas aulas de redação. Eu levava o aluno a escrever no computador. Obviamente que eu ainda sou um pouco tradicional e acho que a escrita tem de ser ali, ele tem de treinar, tem de escrever à mão, embora quase ninguém escreva à mão hoje, né? Mas eu acho que, sei lá, dá um outro sentido ao texto. Mas muitas vezes eu levava esse aluno a escrever, né, em outro contexto, tirava da sala de aula, levava para a sala de informática, ou onde tivesse um tablet ou um computador para que ele pudesse escrever. E aí a aula se dava de outra maneira. Também eu pedia para que eles sugerissem temas, né, porque quando é tema, como eu falei antes, um tema que nós achamos interessante é mais fácil de escrever. Então, para fechar esse nosso primeiro vídeo aí, é mais ou menos isso. A língua sofre, a língua é ciência, então sofre esse processo de transformação que é natural. Nós mudamos a nossa maneira de falar conforme o contexto, conforme o ambiente. Na escrita isso também vai ocorrer, né? Se nós pensarmos nos diferentes contextos de escrita que pode ter, que é o WhatsApp, que é o computador mesmo lá, o e-mail, ou uma redação de algum processo seletivo. Então eu preciso saber que em cada um desses contextos eu preciso usar uma determinada forma de escrever, assim como uma determinada forma de falar conforme o contexto. Numa entrevista de emprego, eu não posso falar como se eu estivesse numa roda de amigos. Então, esse conhecimento vai e precisa ser adquirido na escola. Então, se a linguagem da internet influencia, influencia. Mas eu acho que essa influência tem que ser sempre aproveitada para o lado positivo. Professor, mas aí, de repente, eu escrevo, porque, né, como eu falo, eu escrevo muito rápido, e aí eu não vou usar não vou usar vírgula, não vou usar a palavra o termo correto, vou reduzir a palavra. Bom, óbvio que isso vai acontecer. E isso acontece muito nas redações, né? A gente vê lá um que é só a letra Q, em vez de que o E. Um porquê que vira PQ, né? Então, foi como eu já disse antes. É muito mais importante que vocês tenham o que dizer e saibam se posicionar sobre o tema que for, do que, de repente, trocar um porquê por um PQ. Né? Então, nós temos de saber aproveitar essa influência da internet e saber que a escrita da internet é uma e que a escrita formal vai ser outra. Eu preciso dominar a escrita formal e eu vou dominar com o passar do tempo. Tá? É uma coisa natural, assim como a língua, assim como a fala.
eu aprendo a falar e uso determinadas estruturas, e com o passar do tempo, eu vou ampliando o meu léxico, né? Ampliando o meu léxico, ampliando o meu vocabulário. Então, isso é uma coisa que é natural e que nós, como professores de língua portuguesa, precisamos conseguir ali conciliar isso. A linguagem da internet com a linguagem padrão, com a linguagem formal, que é considerada culta. Tá bem? Então, esse é o nosso primeiro vídeo. Teremos outros, né? Sugeriram muitos mais temas e nós vamos conversando. Tá bem? Obrigado.